para cá. Pessoal, com vocês, Olá! Bia Wilcox. Boa tarde a todos! Muito bem-vinda! A Bia é Vocês... jornalista, palestrante, escritora, empreendedora e é a primeira vez que está aqui no DCM. Seja muito bem-vinda, viu? Professora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, assisto o programa, estou sempre no canal de vocês, estou muito satisfeita e quero contar que estava perto dessa galera ontem, ao vivo e a cores, não na praia, gente vai perguntar. Mas eu moro em Copacabana, então eu moro perto. E vi a Testemunho ocular. movimentação verde e amarela, né? Amarela principalmente. Loucura, Ó, né? antes da Bia entrar aqui, eu já vi o sobrenome dela e eu já falei, nossa, eu devo ter eu conheço alguém da família, né, que é a Bia Wilcox, esse sobrenome Wilcox, né, a gente já vê que a família toda tem talento, né, tipo, a sim. Bia tem milhares de talentos, a Bia, e a família dela também, de músicos talentosíssimos, maravilhosos, né, que o mundo é pequenininho, você é amigo dos meus primos, então estamos todos em casa. Exato, admiro muito eles, nossa, eles são referências musicais do Brasil inteiro, e você, né, por toda a tua história também, você é uma referência aqui, por isso que a gente tá te chamando, e a gente vai te perguntar muita coisa. Então o que a gente fez aqui agora? A gente deu uma esquentada no clima aqui, já colocamos uma golpistona aqui, depois a gente vai entrar nos assuntos mais relacionados a você, com certeza, mas a gente precisa já mostrar isso aqui que aconteceu ontem, tá fresquinho, e vamos dar uma olhada. Essa senhora que a gente tá mostrando, como você deve ter ouvido nos bastidores, ela fala abertamente que ela é a favor mesmo do cano do fuzil e tira os civis da frente aí, é nóis, entendeu? Como se ela tivesse alguma condição de participar disso ativamente. A gente percebe que essas pessoas transferem uma sensação ou um anseio interno e coloca na mão dos outros, né? Porque não é ela que ia pegar no fuzil e ia sair na mão com todo mundo, né? Ela só fala assim... Ela só quer transferir, né? Fala assim, façam isso aqui por mim, que eu tenho tanta vontade de ver essa guerra, façam isso por mim, não é? É uma covardia isso aí, Bia. Gente, eu estava analisando, enquanto o Vitor estava falando e a Sara, né, até entrando um pouco no campo de um assunto que eu falo muito, né? Eu acho que essa hiperconexão da gente com a hiperinformação, eu acho que a humanidade não se preparou. Então, a gente é abarrotado de informação, de gente falando coisas verdadeiras, fake news, e a gente não se preparou, a gente não tem pensamento crítico, a gente, como um todo, tá? Não estou aqui apontando para um ou outro. A humanidade não estava tão preparada quanto a gente achou. Como a pandemia não ensinou a gente nada, como a gente, em geral, não aprende nada de nada. Então, o que eu percebo é que essa galera recebe informação, e aí a razão vai para o brejo, né? Porque existem coisas do campo da razão e do campo da ciência onde você explica, onde existe uma explicação racional, né? O porquê das coisas. O que a gente viu ontem na praia de Copacabana, eu costumo dizer que é no campo da fé. É porque é. Né? É porque é. Então, as coisas que se dizem não tem nenhuma lógica, nenhuma razão. Simplesmente são porque são. E são alimentadas por ódio, que é um sentimento tão ruim, né? Eu lembro sempre do ministro Barroso falando da bilis, do quanto a gente produz de bilis quando a gente tem raiva. Eu falo, meu Deus, esse povo alimenta um ódio. E aí essa história do fuzil é exatamente fruto disso tudo. Da falta de razão, da falta de racionalidade. Sai repetindo, e é um ódio desmedido. Eu vejo, por exemplo, o ódio pelo próprio presidente da República, de muitos anos. Você tem direito de ser oposição, você tem direito de não concordar, você tem direito de ser de direita, de esquerda, mas com a razão. Né? Mas o ódio que se tem de algumas pessoas não faz nenhum sentido. Então, eu acho que a gente chegou numa era onde a gente não estava preparado para tudo que a gente recebeu de informação. A discordância técnica, a discordância política, ela saiu do âmbito da discordância nesse sentido e ela partiu agora pro ódio da pessoa mesmo, pro querer matar o outro, né? Acabou a discussão técnica. E o que eu percebo nessa mulher, né, é justamente que ela tem vamos dizer assim, um fetiche
né? Mas um fetiche cruel, né? Um fetiche, né? No âmbito da morte, do âmbito... Ou talvez, ou será... Porque tem dois caminhos, né? Será que ela realmente entende o que é, uma intervenção militar? Será que ela sabe o que é por exemplo, um poderio militar, entrar no poder, destituir pessoas, prender ministros, tomar o poder pela força bélica? Será que ela entende que ela não será separada no âmbito de uma guerra? Esse pessoal parece que não entende, ou nunca viu um filme de guerra, que na hora da guerra, o soldado, ele quer primeiro se proteger. Se ele tiver que invadir alguém que é do próprio lado dele, às vezes, ele invade, rouba as coisas que tem na casa, dá um pé na porta, depois ali, se tiver um surto, comete atrocidades contra as pessoas. Mas ela parece que tem a certeza que ela estando ali com a camisa verde e amarela nessa doideira, e estando com o bonezinho do exército, ela terá sim o carinho. O cara do exército chega lá com um bolinho pra, não, você é dos nossos, ó, vem aqui, sua casa a gente não vai invadir, a gente não vai fazer nada, mas ela não entende que ela não tá lá, é só um fetiche, né? Não, o mais curioso, Vitor, é que não entende, não sabe, não quer saber. Porque aí você tem um filme que é para orgulhar todos os brasileiros de qualquer ideologia. A gente ganhou um Oscar, gente. A gente ganhou um Oscar. E o filme trata de um período muito, muito sério, muito difícil, muito importante, que a gente tem que entender. Né? Eu, com 10 anos, eu já sabia disso. Na escola, eu falava disso e impressionava os coleguinhas. E não eram os meus pais que falavam muito, porque eles não falavam muito de política. Era eu que já era curiosa. Com 10 anos, eu era curiosa. Tem gente com 50, 60, 70 que não tem a menor curiosidade de saber o que aconteceu nessa época, né? E aí é muito complicado, porque não viu o filme, não quer ver, fala mal, é assunto batido, isso, e não entende o que foi aquele período monstruoso da vida da gente. Não Olha, entende. depois que eu vi o filme, realmente esse filme é um dos que retratam, assim, de uma forma muito direta tudo que aconteceu, né? Porque é a história ali de uma família, né? Tá ali a família, vamos dizer, né? Vamos ser bem claro. Era uma família, inclusive, que tinha posses. Era uma família que Classe média que alta. fazia parte, exatamente, que fazia parte de uma casta ali, que tinha uma boa estrutura, que os filhos tinham condições de estudar no exterior. E depois que eu vi o filme, eu não vejo mais aquilo lá como filme. Eu acho que aquilo ali é uma história que todo mundo deveria ver. Teria que ser obrigatório isso, teria que passar nas escolas, porque nas escolas, logicamente, um público mais adolescente, mas médio. aquilo ali mostra, inclusive, com a presença de todos os filhos, porque era uma família, né, com muitos filhos, todo mundo ali muito unido, pessoas felizes, né, pessoas ali que estavam até numa classe social que lhes dava um certo conforto, né, que eles não tinham grandes preocupações com relações financeiras, e enfim, mas que no final foram atingidos pela ditadura militar, que é exatamente o que eu falei dessa mulher. Ela acha que nela não chega. Ela acha que esse bonezinho da 25 de março aí, essa fantasia de patriotário aí, tá protegendo ela da violência bélica e da violência de uma ditadura, né? Ela se coloca num lugar de fora, né? Como se ela fosse espectadora de tudo que vai acontecer. Eu vi ali uma pessoa do chat, uma outra pessoa do chat falando sobre a importância de se falar nisso nas escolas. Eu vou entrar um pouquinho até num campo que eu conheço bem, que é a escola. Gente, não está dando nem para isso mais. Porque a gente vive um grande dilema hoje, né? A gente vive o problema das escolas privadas. Nosso ensino não é só público. A escola privada depende de quê? De cliente. Ela é uma empresa, como qualquer outra. Ela depende de aluno para sobreviver. Se os pais retiram os filhos da escola, ela fecha. Mesmo na escola pública, a pressão pode ser muito grande também, muito ruim. O que acontece é que nós chegamos a um ponto que, se o professor de história chegar na sala e contar como foi o período da ditadura militar, a gente pode ter boicote dos pais. Eles não entendem mais, existe uma dificuldade de compreensão gigantesca. Eles não entendem se ater aos fatos. Vamos nos ater aos fatos? Vamos descrever para o aluno, sem opinião, tudo o que aconteceu, e eles vão concluir se foi bom ou ruim? Nem isso a gente está mais conseguindo fazer bem. Eu digo a gente da educação, né? E eu queria que você discorresse um pouco, inclusive, sobre um fato que aconteceu com você, né?
pela escola não respeitar nem a laicidade, é laicidade, né, que fala, né, do ensino, né? Então, assim, eu vi que você tem um vídeo que você fala sobre isso, eu achei interessantíssimo, tá? E eu vi a tristeza que dá, porque você une, né, o ensino das línguas e você automaticamente é obrigada a fazer a pessoa entender aquela língua ligada diretamente às culturas que ela traz junto com ela. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a maneira com que você ensina e a maneira com que você enriquece o ensino, agregando essas curiosidades, agregando o sentido daquela língua existir também, porque uma língua, a nossa língua é viva, né? Todas as línguas são vivas, elas mudam de acordo com os acontecimentos, elas mudam de acordo com a cultura que ali é implementada, elas mudam também com as colonizações, né? Elas mudam com tudo, né? E é necessário que você explique. E eu queria que você desse uma palavrinha sobre essa passagem que você sofreu, que eu achei, assim, uma coisa bizarra, mas é do nosso tempo e é atual, é contemporâneo, muito totalmente contemporâneo, tá? Muito atual. É o seguinte, assim, eu sou filha de educadores e, na verdade, entre muitas coisas que eu faço, também sempre trabalhei como jornalista, sou empreendedora, sou especialista hoje em marketing, empreendedorismo, mestrando em empreendedorismo em Portugal, então isso está muito dentro da minha vida, mas a minha raiz, assim, a minha origem é na educação e eu prezo muito por isso. E, como empreendedora na educação, eu criei materiais didáticos para ensinar língua estrangeira para crianças e adolescentes. E eu começo com crianças muito pequenininhas. E a gente chegou a ter um número de escolas enorme, né? A gente atingiu com a nossa metodologia. E de uns anos para cá, a gente vem tendo muita dificuldade, porque é o que o Vitor falou. Eu acredito, eu só não, um monte de gente acredita, que quando você ensina uma língua, a língua ela vem carregada de todos os elementos culturais que dizem respeito a ela. Né? Como é que você vai falar como é que você vai ensinar francês sem falar de Paris, sem falar, enfim, de todos os hábitos dos franceses, dos queijos, da Torre Eiffel, é isso. Como você vai falar da língua inglesa sem Halloween? Sem Halloween ou outra coisa. O que está acontecendo é que a gente... E aí eu fiz uma... A gente desenvolveu... Quando eu digo é a minha empresa. Uma equipe incrível, que desenvolveu comigo um material didático, onde a gente tem datas comemorativas. Também, a gente fala de arte, a gente aborda o Cobra, a gente aborda o Klimt, a gente mostra eles Picasso, a gente passa pelas artes e a gente passa por datas comemorativas. Né? E entre elas aí você tem todo um calendário de datas, e no início eram só, Vitor, datas ligadas à língua inglesa. Hoje, como o inglês é língua franca e ele é língua de comunicação no mundo inteiro, a gente se permite falar de festivais na China, porque os chineses estão lá todos aprendendo inglês loucamente. Né? Os cursos na China, a preocupação é muito grande de se aprender inglês nas escolas. Então, a gente fala da Índia, a gente fala da China, a gente fala enfim, a gente já fez publicações e falou com os alunos sobre o dia 14 de julho, né, que é uma data muito importante na França. Você vê, eu não ensino francês, mas eu falei, né, do dia de Bastilha, né, Bastille. E não é uma questão de ideológica, é uma questão das pessoas saberem que aquilo existe. Cultural. É uma questão cultural, exato. É só cultural. Eu sempre me disse laica. E aí, esse desabafo que o Vitor está se referindo está no meu canal, tanto do YouTube quanto no meu Instagram, que é aberto, então vocês podem olhar depois. Eu digo o seguinte: a gente começou o ano trabalhando, comparando o Mardi Gras, que é uma comemoração carnavalesca numa parte sul dos Estados Unidos, e eu estou ignorando o fato de quem está no governo hoje ou não, é a cultura da língua, né? Com o nosso carnaval. E a gente associa até o nosso carnaval de crianças ao Halloween, porque no Halloween as crianças lá... E aí vem a pior parte, porque o preconceito é do próprio Brasil. O preconceito será no próprio Brasil. Não, termina aí, que essa parte é a parte mais incrível. Porque aí eu digo o seguinte, porque as mães daqui, né, mesmo as que não têm preconceito, nem nenhum problema, elas dizem assim, tem que fantasiar de bruxa, de vampiro. Não, gente. O Halloween é qualquer fantasia. É um momento de alegria das crianças, onde eles vão ganhar, eles batem de porta em porta, eles ganham bala, doce, tudo. Enfim, qualquer fantasia vale. Bailarina, pirata, qualquer coisa, né? E a mesma coisa que tem lá,
que tem aqui dos memes, né, das pessoas fazerem fantasias modernas, se vestirem de da Fernanda Torres, por exemplo, lá também tem no Halloween. Então a gente faz esse paralelo, é muito importante entender isso. Resumo, eu atirei, eu coloquei, né, eu abri duas chagas, tanto a do Halloween quanto a do Carnaval brasileiro. Então eu tive, enfim, a gente presta serviço para várias creches e escolas. Então alguns pais de algumas escolas e creches disseram, olha, não vamos levar nossos filhos. Uma espécie de um boicote leve, de que se a gente trabalhasse Carnaval não ia levar, e Halloween também não vai levar. E aí, para meu espanto, hoje, por acaso, 17 de março, quando a gente está gravando aqui, é dia de St. Patrick, e é uma data que eu particularmente sou apaixonada, totalmente laica, eu não sou uma pessoa especialmente religiosa, mas St. Patrick culturalmente é uma coisa muito legal, sabe, Vitor? Porque é uma data irlandesa, e aí os países de língua inglesa comemoram porque a imigração irlandesa foi muito forte nos Estados Unidos. Então você vai a Boston, você tem um monte de Irish pub, né, de pub irlandês, você tem em Nova York também, enfim, na Inglaterra também se comemora. Então é um dia que é associado à sorte, e eu adoro falar disso, de sorte. Então você hoje tem que vestir verde, hoje já fui para uma escola visitar de verde, botei cordão verde, as crianças todas de verde, porque eu estimulei todo mundo a fazer isso. Então, o St. Patrick é associado ao trevo, é associado àqueles homenzinhos pequenininhos, os duendezinhos, os leprechauns, né, que são homens de barba vermelha e cabelo vermelho, que é típico da Irlanda, né, ruivo, né? E aí a gente fala isso tudo. Aí hoje uma professora falou, posso falar de St. Patrick com os alunos? Nossa, olha o ponto, a professora é receosa. Aí eu, ignorante que sou, disse assim, mas St. Patrick tem problema? Eu achei que era só Carnaval e Halloween. Como assim St. Patrick também tem problema? Não, porque é santo, né? Não pode falar de santo. Falei, gente, olha só, é uma imagem, realmente ele é santo. E eu contei para as crianças a história, a lenda de St. Patrick, quando ele é raptado pelos piratas. Ele não contei para eles a parte de que ele era um adolescente que fazia coisas celtas, né? Ele era, como é que chama? Não era magia, aqueles rituais célticos, né? Isso eu não contei. Mas ele fazia, e a lenda diz que os piratas levaram ele para a Irlanda como escravo, e ele foi pastor cuidando de ovelhas. Quando ele voltou para o continente, ele quis ser padre, e aí, depois de muitos anos sendo padre, ele disse, eu quero voltar para a Irlanda e batizar, porque eles são pagãos e eu quero batizar os irlandeses. E lá tem uma igreja que as pessoas vão e beijam uma pedra, porque dá sorte beijar essa pedra. Essa data de hoje é toda ligada à sorte. Portanto, hoje é dia de um chopp verde para quem gosta de álcool, ou de uma unhazinha pintada de verde, um batom verde, uma roupa verde, para trazer sorte. O prefeito de Chicago pinta o Rio de verde. Hoje, até antigamente, hoje eu não sei, mas Obama... E no final das contas é uma coisa alegre, não é uma coisa... A gente merece isso, os irlandeses americanos... Acredite ou não, vira uma coisa lúdica, de brincadeira, né? Não é questão de acreditar. Exatamente, mas isso tudo ficou uma coisa muito proibida. E, de repente, quando eu me vi com professores perguntando se podia arrancar as páginas do livro, eu tive uma creche que arrancou as páginas do livro, do nosso livro, ligadas a esses aspectos. Eu vou te fazer uma afirmação aqui, que se você pesquisar, com certeza você vai descobrir que realmente é. Essas mesmas pessoas que pedem para arrancar a página de livro, essas mesmas pessoas que não aceitam, de alguma forma, nem saber, nem conhecer, né, uma outra cultura pela pura curiosidade, ou por ser apenas uma coisa lúdica que você incluiu ali para o ensino ficar mais dinâmico, para o ensino ficar melhor. Mais significativo, Vitor. Isso. Ter mais conteúdo ali, não somente ali a técnica, né? E assim, o que essas mesmas pessoas, você pode ter certeza que elas vestem os seus filhos de soldado no dia 7 de setembro. Você pode ter certeza. Sim. Muitas delas devem achar bonito vestir os filhos de soldadinho para remeter, olha, o nosso exército de 64. Deve ser, olha, tem muitas. E sabe por que eu tô falando isso? Porque no dia 8 de janeiro, e a gente vai ver algumas coisas aqui sobre o 8 de janeiro, tinha muita criança. É uma maldade botar criança nisso.
Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui que esse pessoal do dia 8 de janeiro que fugiu, você tá sabendo, né? Que eles fugiram para Argentina, fugiram para vários lugares, e eles não. E como qualquer foragido, eu achei que eles iam fugir e você não ia ouvir mais falar deles, né? Mas não. Eles fogem e fazem vídeos na internet ainda. Se expondo e expondo os próprios filhos. Os filhos falando contra Alexandre de Moraes. Eles botam crianças. Então você, como professora, que tem que aguentar, né, gente querendo aniquilar outra cultura, o que já é absurdo, e às vezes aniquilar a própria cultura do país por uma questão religiosa. Quando, na verdade, se a gente expor, né, eu conheço um pouco da Bíblia, tá? Eu já li a Bíblia e tal. Mas é um excelente livro, tá? Enquanto literatura... Não, eu acho que todo mundo tem que ler, independente da crença. Né? Acho que tem que ler. As pessoas também não entendem que a maioria das coisas vem de lá, né? Tipo assim, até As nossas culpas vêm de lá. Até livros de, por exemplo, coaches, pessoas que estão... Muita coisa vem de lá, né? Muitas frases vêm de lá, então, enfim. Mas se a gente começar aqui a explicar para as crianças o Antigo Testamento, acho que eles também vão querer aniquilar, então, né? Porque o negócio não é fácil de se reconhecer. Vitor, eu vou te interromper porque o Fernando foi divertidíssimo aqui, porque ele contou um negócio que assim, faz parte da lenda de St. Patrick, de São Patrício, que diz a lenda que quando ele chegou na Irlanda para batizar, para levar o catolicismo, o cristianismo à Irlanda, diz a lenda, eu adoro contar isso para as crianças, que ele colocou o cajado no chão e ele expulsou todas as cobras da Irlanda. E aí o Fernando está aqui brincando que ele expulsou as cobras da Avenida Paulista, adorei. Pode voltar. Não só da Avenida Paulista, como lá do Rio também, porque foi zoado o negócio lá, né? E assim, a gente tem que entender que o trabalho do professor hoje, ele está extremamente prejudicado por essa cegueira, né? E eu realmente vi teu vídeo, e esse vídeo foi o que mais me impressionou, porque eu não imaginei que eles iam sabotar crianças, né? E iam ver tanta maldade, porque a própria criança não tem essa maldade, né? Não é uma coisa que ela vai assimilar aquilo como uma coisa ideológica, né? Eu vou deixar até aqui para a Sara, para vocês, uma outra pauta num outro dia, da gente falar especificamente sobre crianças no século XXI. Porque eu também me assusto, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto uma pessoa que pensa em tendências de futuro, para onde está indo a infância, né? Porque a exposição das crianças está muito grande, a gente não vai poder falar nisso agora, mas fica aí a pauta para a gente depois pensar em bater esse papo, porque eu tenho muito a falar sobre isso, eu fico muito assustada com muita coisa. Né? Antigamente a gente discutia que as crianças estavam perdendo a infância, ficando adultizadas, né? Agora a gente está vendo muito mais do que isso. São crianças que monetizam para os pais, é muita coisa. Né? Não, e criança falando de investimento agora. Nossa. Não, porque você tem que investir, você tem que ficar 24 horas acordado. A criança nem sabe o que é isso. Você já viu os mini trader aí? E os publis de criança? É tudo tão errado. É tudo num âmbito tão errado. Sabe, que eu fico apavorada. Mas isso aí vai... Fica aí, Sara, dica para um próximo Pois é. Gente, agora tem as crianças que podem ter cartão de crédito, porque é um público super alvo, né? Perigosíssimo. Exatamente. Ô, Sara, se a gente puder só ver o finalzinho daquele vídeo daquela senhora, aí a gente aproveita a presença da Bia pra gente ver junto aqui nós três. Vamos lá. Isso, vamos ver o finalzinho do vídeo aqui. A intervenção... Mas não tivemos intenção em 8 de Espera janeiro. só um pouquinho, que eu... Não, sem problema, é que não entrou o vídeo, né? Isso. Eu acho que eu tirei aquela hora, mas vou colocar novamente. Não, ele tá aqui, ele tá aqui no estúdio ainda. Tá no estúdio, né? É que eu não sei Tá. qual que ele... Ah, achei, acabei de achar. Isso. Adicionar ao palco. Agora vai. Isso. Boa, bora lá. Bolsonaro que tinha que ter assinado, entendeu? Antes do Lula tomar posse. De repente, se o Bolsonaro não fosse, queria o exército. Mas o Bolsonaro tinha que assinar para o exército
fazer a intervenção. Só que o Bolsonaro não assinou, porque devido a muitas ameaças, ele foi embora para os Estados Unidos e não assinou, e não falou para o povo sair de frente do QG lá em Brasília. E foram presos, entendeu? Ele tinha que ter falado para o povo sair, porque o povo só ia obedecer a ele. Exatamente. Só isso. Muito obrigada. Por que do Fora Lula? Você explica um pouquinho melhor isso. Porque é o que eu te disse, o sistema quer o Fora Lula. Ele já queimou o Lula. Ele quer que o Lula saia para ficar o Alckmin, quer tudo a mesma coisa ou pior ainda. Você consegue eleger novamente o Bolsonaro em 26? Assim não, com Fora Lula não, impeachment não. Tem que ser intervenção militar, tirar todo mundo aí, fazer novas eleições. Se a gente não conseguir viabilizar o Bolsonaro, quem que a senhora acha que tem que vir no lugar dele? Não tem ninguém, é só o Bolsonaro que a gente... Não, mas digamos... Estou pensando em tirá-los. Também. Então, nós só queremos... Mourão, talvez? Deus me livre. Quem Eu não sei, por enquanto é só o Bolsonaro. Tá. Vamos fazer esforço para o Bolsonaro ser elegível. Eu esqueci o seu nome. Luzia. Prazer, Fabrício. Tudo de bom, viu? Você vai vestir isso do peito aí. Já é possível utilizar um celular simples para poder Olha, criar IA. Pode remover essa, isso. Aí, assim, são muitas camadas, né? Esse vídeo foi de 8 a 80, muito rápido, né? Então, assim, olha, a primeira coisa, parabéns pro Fabrício, né? Maravilhoso, como sempre. E essa senhora, você perceba que existe... além de tudo, ainda existe ali uma personificação, né, do ídolo Bolsonaro ali, né, uma personificação não, virou um ídolo, né, virou um negócio, virou uma santidade, porque você perceba que ela queria a intervenção militar, porém, que o Bolsonaro continuasse, não era só intervenção não, tem que ser com o Bolsonaro, para você entender que esse pessoal... assim como a história da Bíblia, na hora que o povo estava lá no deserto, eles estavam precisando de um bezerro de ouro, né? Parece que acharam e fizeram do Bolsonaro um bezerro de ouro, como se eles precisassem, eles são carentes de um mito, né? De um negócio, né? Vitor, eu tenho um grande amigo, é meu irmão, assim, um jornalista também, ele brinca... Ele fala muito comigo uma coisa que eu acho incrível que ele diz. Ele diz assim, o ser humano é um cara no ponto do ônibus esperando o primeiro guru passar e ele entrar no ônibus com o guru. A necessidade de ter um guru, porque a Luzia, essa moça que falou, aquela história está no campo da fé, está no campo da... Assim, é um Deus para ela. Bolsonaro é algo... Assim, é Deus. Né? Insubstituível, né? Insubstituível. Você sabe que ontem, eu não saí ontem por aqui. Normalmente eu desço, domingo é dia que eu vou à academia também para treinar, mas eu não fiz. E aí me chamou a atenção que um amigo meu que mora aqui perto comentou que ele viu ele falou as tiazinhas do Zap, porque Copacabana é um bairro idoso, né? Um bairro que tem muita gente mais velha. Ele disse que viu algumas senhoras na rua, que foi pacífico, não viu confusão, mas a galera continua vestindo amarelo, não interessa a Copa, não interessa a Olimpíada, não interessa a gente ter ganho o Oscar, mas a camisa do Brasil continua sendo usada para isso, né? Para essa galera, para enaltecer o bolsonarismo. E ele viu umas senhorinhas falando assim, ai, eu consegui vê-lo, eu consegui ficar perto dele. Gente, já saiu da esfera da razão, quer dizer, nunca esteve. Mas agora... É fã. E o fanatismo, fanatismo é uma loucura, porque você não vê defeitos. É como estar apaixonado. Você não vê defeito pela pessoa porque você se apaixonou, até que a paixão comece a cair, né? E a realidade bata. Mas é uma paixão que... Pensa nisso. E eu preciso mostrar aqui, né? A Bia falou bem, né? Da população idosa e de quantos fãs, né, um pouquinho mais idosos o Bolsonaro tem também, e eu vou colocar aqui na tela uma coisa que eu não tinha mostrado, mas isso aqui ilustra bem, né, as 2 milhões de pessoas que estavam em Copacabana, né, eu vou colocar aqui, ó,
Ó, 2 milhões em Copacabana. Ó lá. Eu vi, adorei isso. Adorei isso. Não, maravilha. Na verdade, essa praia aí, inclusive, é Ipanema, não é Copacabana. Foi alguém que fez aí, né? Porque eu não sei, não foi meu isso aí. Isso aí é inteligência artificial, provavelmente, né? Uma imagem de inteligência artificial. 2 milhões. Mas ficou muito bonitinho, adorei esse bigodinho da esquerda aqui. Meio Merlin, né? Um bigodinho Merlin. Meio Leôncio, né? Um negócio meio Leôncio, assim. Então ficou muito bom. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Assim, eu sempre fui do campo progressista, sempre. Mas eu fico pensando que até ouvi o Haddad dizer isso no Flow, se não me engano. Não sei se ele falou exatamente isso, mas eu penso muito que eu não vejo muita saída para esse ódio todo para lá e para cá. Mas eu penso que a gente tinha que achar alguém que fosse com o máximo de racionalidade possível e arrancando esse fanatismo e convencendo com toda a calma, sem briga, sem bater de frente. É igual a criança quando está chorando muito, fazendo pirraça, que não adianta você gritar com a criança e botar de castigo, ela vai ficar mais nervosa e gritando mais ainda. Então eu fico pensando, quem vai resolver? Não é um problema nacional, não é um problema só do Brasil. E vários problemas. A inflação, por exemplo, não é um problema só do Brasil. O mundo está vivendo inflação em diferentes países. Então, a gente tem que entender que a inteligência artificial e a mudança no paradigma do trabalho não é só um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, as pessoas também têm que entender o que está acontecendo com todo o planeta e o que está acontecendo no Brasil. Mas eu fico pensando nessa questão de polarização, porque tudo é culpa do Lula, né? Quando você é antipetista, tudo é culpa do Lula. Assaltou, matou um cara aqui no Rio de Janeiro, quem mandou fazer o L? Vocês já repararam? Tudo é assim. Não há razão, não há raciocínio. Mas existe um bombardeio, né? Existe um bombardeio de fake news, né? O grande problema hoje é esse bombardeio de fake news. E o problema é que nós temos algoritmos e empresas declaradamente a favor da fake news. Então, assim, a gente realmente faz um trabalho de tentar colocar a realidade na cabeça das pessoas. Eu mesmo tenho um canal, né? Para quem não conhece, eu tenho um canal onde eu exponho os interrogatórios de todos os golpistas do dia 8. Então, o que acontece? Eu vou mostrar hoje, mais tarde, aqui nesse mesmo programa, uma mulher que ela estava lá dentro. Ela fez as falas, tomamos o poder e não sei o quê, porque as provas estão lá, ela fez vídeos para você entender o nível da loucura disso tudo, é que os próprios criminosos fizeram provas contra eles, facilitaram assim o trabalho da polícia imensamente. Isso já é uma coisa que não é muito normal, porque geralmente todo bandido tenta esconder o seu crime, tenta botar uma máscara na cara. Não, eles fizeram assim: tomamos o poder, Alexandre, é você mesmo que eu quero, entendeu? Fizeram isso. Aí na frente do juiz, para ela não admitir o seu crime na frente do juiz, essa mesma mulher, ela disse assim: eu invadi o Palácio do Planalto para poder orar pelo Lula. Ela teve a manha, meteu essa. Entendeu? Ela meteu essa na frente do juiz. Aí o que aconteceu? Ela estava respondendo em liberdade e ela aproveitou essa liberdade quando saiu a primeira condenação dela, porque primeiro sai a certidão de condenação e depois vem o trânsito em julgado depois dos embargos. O que aconteceu? Ela simplesmente foi pra Argentina, fugiu e começou a fazer um monte de vídeo lá fora. Alexandre Moraes repetindo tudo do começo, desfazendo totalmente o seu depoimento perante o juiz. E aí vem o pior, olha quantas camadas, são muitas camadas. Eu te falei que primeiro ela cometeu o crime, confessa, filmando. Depois ela foi pra frente do juiz e falou que era pra orar pelo Lula, tentando desfazer tudo que ela fez. Aí ela foi pra Argentina, a terceira camada, ela foi pra Argentina ameaçando o Alexandre de Moraes, ameaçando o Supremo, ameaçando o Lula de novo. Agora ela foi presa. De novo. O que ela vai falar agora, essa quarta camada? O que ela vai fazer agora, presa, deportada? O que ela vai falar? Primeiro, para os próprios seguidores dela. E eu falei, eu acho que eles deveriam fazer o seguinte: levar um telão pra Papuda e passar um depoimento do outro, pra todo mundo ver. Mas tu falou que foi orar pelo Lula? Tu não era bolsonarista? Tu foi orar pelo Lula? Tu foi orar pelo quê?
A gente não tem mais limite da mentira, a gente não tem mais limite da cara de pau, a gente não tem mais limite de nada e ela continua achando que o que ela fez não é crime. Porque os últimos vídeos que ela fez antes de ser deportada eram vídeos dizendo que ela é inocente, que queria anistia. Como que a gente vai convencer uma pessoa dessa por vias que nem você pediu, né? Você falou assim, vamos ter racionais. Ela fez, declarou, mentiu pro juiz, fugiu, foi pra Argentina, declarou de novo o que ela fez e diante da segunda declaração do que ela fez, inclusive gravando vídeos, ela simplesmente hoje se declara inocente, que não fez nada e que tudo que ela fez merece uma anistia. Gente, de novo a gente volta lá no início. As pessoas estão ficando informadas demais, com hiperinformação, e não estão sabendo digerir. É como se você comesse demais e não soubesse nem ruminar. Então, nada que venha do campo da razão faz sentido. E aí eu vou para um campo que é o meu, né? Eu costumo dizer que a única luz possível no fim do túnel é através da educação. Porque se você... As crianças de hoje tinham que estar sendo preparadas para entender, para poder ler a Constituição, para poder entender o que é legal e o que não é legal, o que é ético, o que não é ético, o que é moral e o que é imoral. São princípios muito básicos que as famílias não estão mais discutindo e que a gente está reproduzindo uma coisa assustadora, porque é o que ela quer que seja, e acabou. Eu sou inocente por causa disso. Falam barbaridades. E aí o cara que está preservando a Constituição, a lei, a democracia, o Estado de Direito, é o maluco, né? É o maluco que tem que ser assassinado, enfim. É o déspota. Ontem eu vi, acho que foi Flávio Bolsonaro que falou em alexandrismo. Meu pai do céu. Aquilo foi ridículo aquilo, alexandrismo, né? Desesperado. Sendo que todas as decisões do Alexandre de Moraes são corroboradas pela corte inteira, né? Não é? As pessoas ficam colocando o foco nele, mas na realidade é o STF, né? E são decisões acertadas diante de provas escancaradas. Mas você como professor e como a gente conversou sobre aquela influência das crianças pelos próprios pais que tentam impedir vocês de trabalhar por coisas que são da vida, coisas que são da cultura, eu vou fazer um depoimento aqui, porque grande parte dessa influência infantil e dessa polarização que a gente tem que resolver com a educação já vem de casa, porque, por exemplo, a minha filha, outro dia, minha filha tem 11 anos, e eu falo para ela que agora não é a hora ainda dela entender essas coisas, ela precisa entender outras bases para depois discutir política. Por quê? Porque tem muita amiguinha dela que vai para a escola e fala assim, e aí? E a picanha? E aí? Cadê a picanha? Quem é Bolsonaro? Quem não é Bolsonaro? As crianças de 9 a 11 anos, que ainda não estão preparadas para essa discussão... Vou repetindo. Elas estão repetindo o que os pais dizem. E aí essa repetição... de proteger a sua filha, porque é um outro assunto quando a gente falar de criança, é o bullying, né? Que tá cada vez mais eu falei para ela, eu falei assim, filha, sempre que as pessoas começarem com esse papo de Lula e Bolsonaro, sai fora. Você pare de conversar, você mude de assunto, porque o papai vai te preparar na hora certa para você falar sobre isso. Porque você não vai entender o que é Bolsonaro e o que é Lula. Você vai entender o que é democracia. É outra coisa. Tá? Então, não, essa coisa do bullying na escola e da infelicidade na escola é um spin-off disso aí. Dessa loucura de polarização, de fake news, de gente brigando. E aí a escola reproduz o modelo da sociedade. E, assim, eu não sei nem onde a gente pode começar. Eu acho que... Eu acho, né, só acho, eu não sou dona da verdade, nem sou tão... mas eu fico com a impressão de que a gente tem que voltar a trabalhar, sabe, Vitor, em comunidades. No sentido de o senso de comunidade tem que ser muito forte, a gente voltar para o local. E a participação dos pais. E voltar para o local. Chega de coisa tão expandida, chega de coisa globalizada, que tudo que tem que atingir todo mundo, não. Vamos falar entre nós. E o local pode ser digital, tá? Você pode ter uma comunidade só do pessoal da tua rua, do teu bairro. E ali vocês trocarem ideias do que vocês querem. Porque eu acho que vai ser a saída, talvez. Trabalhar... mas Sim, e você está falando de trabalhar o micro, né? De novo, porque a gente não vai.
porque a gente não vai conseguir, né, atingir todo mundo de uma vez e conscientizar as pessoas, né? A gente vai precisar começar do zero, né? É uma coisa do zero. Cara, você falou uma coisa, eu queria muito discutir isso, porque isso é um princípio que eu vejo no próprio empreendedorismo, que eu estou agora estudando academicamente, eu sou mentora de empreendedorismo, então, na verdade, eu penso nisso. Até para você montar um negócio, vamos parar de pensar tanto em escala. A pessoa já começa o negócio querendo ser um unicórnio. Para quem não sabe, unicórnio é uma empresa que vale 1 bilhão, né? Então, sim. Vamos começar a pensar local, vamos voltar a pensar, mesmo que seja um produto digital, mesmo que você construa um e-commerce para entregar pão, geleia, queijo, mas que a gente comece com a nossa comunidade, que a gente comece localmente, usando as pessoas que estão desempregadas no teu bairro, na tua cidade, para entregar essas comidas. Porque o pensamento vai numa... Né, ouviu-se falar que só vale o que tem escala, e é com a escala que o Bill Gates é o que é com a escala que o Steve Jobs chegou o que chegou, né? O Elon Musk e todos os outros. Não, então você tem que escalar, você tem que ganhar muito dinheiro no digital. Leva a quê? O que está levando a gente viver com essas big techs, com essa concentração absurda e descomunal de renda? Onde a gente vai parar sem um empreendedorismo minimamente social que gere impacto na sociedade? Então, eu acho que estou vendo você falar, eu estou pensando, tudo vai ter que voltar ao senso de comunidade, de fórum. Eu vou pedir para você uma última análise, né, antes da gente terminar o nosso papo, porque eu vi um outro... Faça rápido, né? Maravilhoso, né? Eu também gosto. No bar e ficar até o dia seguinte conversando sobre isso. Olha, é só me convidar que eu vou fora do ar também, viu? Porque você é maravilhosa. Eu vi o seu vídeo, eu vi um vídeo seu que também é muito bom, onde você fala também da relação de prazer do teu trabalho com o resultado que ele dá, porque nem tudo é só resultado, né? A gente tem que trabalhar numa coisa que gosta, mas que nem sempre faremos o que a gente nós faremos o que a gente gosta, mas também a gente também não pode trabalhar numa coisa que a gente odeia, porque o resultado não vai chegar, né? Assim, fala um pouquinho dessa relação só do empreendedorismo, porque você é uma pessoa que eu vou precisar, assim, entrevistar outras vezes, inclusive para falar sobre isso, porque o empreendedorismo virou... Adorei estar aqui, tô em casa, já tô me sentindo que eu já tirei sapato, já tô em casa. Maravilhosa. E assim, os seus vídeos me deixaram muito... porque eu sempre fui assim, sabe? Eu não fui uma pessoa que trabalhou... porque eu tinha que ganhar dinheiro. Eu nunca fui dessa forma. E talvez por isso tem pessoas que pensam diferente, que acham que o trabalho deve ser só resultado e enriquecimento. Eu prefiro viver bem e fazer o que eu gosto ganhando menos. Por exemplo, quando eu tinha estúdio de música, eu estava gravando muitos artistas importantes e teve um pedido, né, até um convite para eu abrir um estúdio em São Paulo, e eu disse, olha, eu quero minha vidinha em Santos mesmo, eu gosto daqui, eu prefiro continuar pequeno, continuar aqui, porque a minha qualidade de vida é essa aqui. Eu não gostava muito de viajar para São Paulo, eu não sou um cara muito de São Paulo, eu gostava da praia, surfei, enfim, gostava das minhas coisas. Você tem cara de então mas faz tempo já que eu não subo numa prancha, já larguei um tempo. Mas, assim, é isso que eu queria que você falasse, assim, pra gente finalizar o nosso papo e mandar uma mensagem para as pessoas do equilíbrio entre o empreendedorismo com resultado e o empreendedorismo para sua vida e qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. Propósito, legal. Muito bom. Propósito, Não, porque, na verdade, se vocês me fuxicarem no Google, vocês vão ver que há uns anos atrás, eu acho que já fez 10 anos, eu tive na Globo News, naquele... Não sei se você lembra, tinha um programa às sextas-feiras que era Conta Corrente Casual. E eu fui entrevistada pelo Sidney Rezende exatamente sobre esse assunto, felicidade no trabalho. Eu já falava sobre esse tema. E, na verdade, eu mudei de lá para cá um pouquinho. A essência é a mesma, mas eu mudei um pouquinho. Eu defendi que a gente tinha que trabalhar no que gostava, mas que também, se fosse alguma coisa que não gostasse muito, que a gente descobrisse alguma coisa legal naquela coisa chata, para poder ter um mínimo de prazer. Então, se eu estou martelando, se meu trabalho é martelar, que eu ponho uma música no ouvido e martele no ritmo da música, porque aí eu treino meus dons musicais, que eu tenho também, depois eu tenho que te contar essa. E também me divirto um pouquinho enquanto eu estou fazendo um trabalho repetitivo, chato e tal. Vamos lá, vamos falar de empreendedorismo. Eu acho que o mundo caminha...
Não, então, foi exatamente esse vídeo, acho que eu vi. Você fez um vídeo exatamente sobre isso, né? Se você trabalha numa coisa que você gosta, ok, já é um passo. Mas se você não trabalha numa coisa numa coisa que te dá um prazer, que você traga o prazer para ela, né? Isso. Para você ter qualidade. Isso. O que eu falo é o seguinte, eu acho que o mundo caminha para o empreendedorismo, eu acho que alguns países ainda têm muito trabalho em setores públicos, como o Brasil, como Portugal, que eu estou convivendo muito agora. E aí é um mundo à parte, o mundo do funcionalismo público. Não estou dizendo que é bom demais, não, mas é uma... Mesmo com salário baixo, existe uma certa tranquilidade, né? De saber que o teu salário está ali, baixo ou não, ele está ali. O empreendedorismo é um risco muito grande, né? Hoje você tem um ponto de interrogação enorme com tudo que você vai começar a fazer, a empreender. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente começar a empreender, vamos fazer como no tempo da vovó, né? Vamos pensar no nosso propósito, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer. Também tem isso, eu sou boa numa coisa e não sou boa em outra. Ou eu tenho uma amiga que brinca comigo que eu ponho minha libido em vários locais diferentes e muito no trabalho. Então não quer dizer que tudo que eu esteja trabalhando eu ame fazer, mas é que fazer o bolo crescer, ver dar certo, ter propósito, criar alguma coisa que gere impacto. A palavra de ordem hoje, pessoal, é impacto. É impacto social. É o quanto você consegue atingir as pessoas. Seja com a música, seja com jornalismo, seja com qualquer trabalho, com educação, o que você consegue fazer? E eu não estou propondo que todo mundo trabalhe de graça, não é isso. A gente vai ganhar dinheiro, a gente vai trabalhar para se sustentar, mas que gere impacto na sociedade, que não seja um dinheiro estéril, né? Como aquele que você dorme e acorda com mais dinheiro no banco. Dormi, acordei, ops, estou com 50 mil reais a mais, olha, 10 mil Só reais passou. Só passou. Exatamente. Então, assim, para você construir algo, deixar um legado, né? Transformar a sociedade. E aí eu digo mais, a sociedade, vamos voltar? Local. Você não precisa transformar o mundo, você não precisa transformar o Brasil inteiro. Se você conseguir tocar a sua cidade, né? Se você conseguir mexer com a sua cidade. Eu estava agora conversando com um amigo dinamarquês e ele estava contando, eu li a matéria sobre o Novodisc, que é o laboratório que está fazendo o que faz o Ozempic, a semaglutida, que o mundo inteiro está espetando na barriga para emagrecer. E ele estava dizendo, você não tem ideia de como a Dinamarca está diferente. E essa cidade mudou completamente e mesmo o país está impactando demais o laboratório que fez o Ozempic. Bom, vamos falar de impacto social. Eu acredito muito no empreendedorismo social. Eu acho que a gente pode empreender pensando na sociedade, pensando nos efeitos da sociedade e ter prazer sim e ter propósito. Agora, mesmo se você não tem um grande propósito, existem pessoas que não têm um propósito de vida. E tá tudo bem, tá? Elas não vão para o inferno, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas ela pode ter Estou com medo de falar a palavra que eu ia falar. Ela pode ter uma paixão qualquer, era outra palavra, começava com T, tá? Ela pode ter uma paixão... Pode falar, tesão mesmo. Tesão, ela pode ter um tesão qualquer em empreender, simplesmente pelo fato de empreender. E isso já é o propósito da vida dela. Ela vê o bolinho dela crescer, né? Então ela pode não ter um propósito grandioso, mas ela tem aquele tesão naquilo ali. E isso já está valendo, né? Isso já está valendo, já vai fazer a diferença entre as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, assim, eu acho que continua valendo pensar no que gosta. É impossível você ser feliz trabalhando 10, 12 horas por dia numa coisa que você odeia. Você vai gerar uma úlcera, você vai gerar um problema de pressão, um problema cardiovascular, sei lá. Não é bom. Mas, ao mesmo tempo, não se desespere se você trabalha no que você não gosta. Porque você pode buscar... Hoje em dia, você já reparou, Vitor, que hoje em dia todo mundo tem 2, 3 trabalhos? E não é para ficar desesperado com isso também. Né? E às vezes esse trabalho que ela não gosta pode ser o caminho para viabilizar o que ela gosta. E eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca. Ai, desculpa. Não, é que você colocou tão assim que já isso veio na minha cabeça. Isso, às vezes a coisa chatinha, ela é propulsora, ela te possibilita você fazer uma coisa legal. Então, assim, quem está na coisa chata, pensa que pode descobrir uma coisa legal e fazer num tempo livre, num tempinho do dia, sabe? Eu trabalhei com coisas na vida que me deram imenso prazer, como jornalismo, e quando me perguntavam, você vive do jornalismo? Eu dizia, sabe o que eu dizia? Você vai morrer de rir. Eu dizia, jornalismo é o meu tênis.
Rico não diz que tênis é o hobby dele? Eu falo, jornalismo é o meu tênis, porque eu adorava aquilo. E eu nunca ganhei dinheiro, assim, né, com jornalismo. Era uma coisa que eu fazia porque eu realmente sentia um prazer enorme. Depois até ganhei dinheiro em algumas situações do jornalismo, mas eu tenho uma coisa também que eu acho que é importante pensar. Uma vez um sócio me ensinou isso. Onde você quer chegar? Pare e pensa você com você mesmo, olha para o espelho e fala, até onde eu quero ir? O que eu quero iate, eu quero jatinho, eu quero ser milionário, não, eu quero viver bem. Não, eu quero ter amigos, eu quero ter dinheiro para sentar num bar, tomar uma cerveja sem me preocupar. Eu cheguei à conclusão, Vitor, do que eu queria quando eu descobri que eu detesto lagosta. Eu detesto lagosta, caviar. Então não precisa, né? Assim, hoje eu sou vegetariana. Eu adoro arroz com ovo. Olha que maravilha. Ovo tá caro agora. Ovo deu uma caída. Mas eu adorava arroz com ovo. Aí eu me dei conta de que eu não preciso ser milionária. Eu não quero ter um unicórnio. Eu não faço essa questão, sabe? Assim, isso não é falta de ambição. Eu sou uma pessoa ambiciosa, mas as minhas ambições são outras e nem sempre passam pelo dinheiro. Eu vou parar aqui, que eu sei que a Sara vai puxar minha orelha, que eu estou falando demais. Pronto. Não, mas tá maravilhosa. Essa conversa vai ter que continuar, Bia. Eu queria entrar várias vezes aqui, mas porque estava tão fluido entre você e o Vitor, porque, né, comunicador é isso, jornalistas, né, se reúnem. Não, vamos sair daqui, já vou marcar Dia Santos para ver minha prima e ver o Vitor também. Com certeza. Isso. Quando rolar essa cerveja, me chama também. Porque, nossa, muitas coisas bacanas para trocar, né? Essa questão que você falou do propósito, sequer precisa ser trabalho, se a gente for pensar em propósito, né? Porque a gente está falando de vida, não precisa nem ser sobre trabalho. Sobre educação, enfim, né? Sobre o dinheiro não ser estéreo, muita coisa bacana que você trouxe. E o impacto mesmo social. Dentro do propósito. E mesmo dentro do propósito, a gente tem as nossas infelicidades também, como ela contou, aquela história dos pais querendo podar, né? Legal. E fico com ódio, às vezes, de estar vivendo certas infelicidades. Mesmo trabalhando com o que você vai trabalhar muito, vai ter que fazer planilha de Excel, que é um saco, né? Então vai ter lá as coisas mais chatas. O chato vai existir sempre, gente. Agora eu digo assim para todo mundo: é vida sendo vida. Sim. Você falou isso, né? A vida como ela é. Você não falou alguma coisa assim da vida como ela é? O meu livro é A Vida Online como ela é. Eu convido vocês a darem uma olhada, verem, porque... Então, On-Life. O meu livro é A Vida Online, mas esse conceito de on-life eu preciso de um dia para explicar. Porque isso, eu vi lá, eu li nas suas coisas. É legal isso. É isso mesmo, A Vida Online. A gente está com livros seus. A gente está com livros seus para sortear para nossa comunidade. Deixa eu lembrar a nossa comunidade de quanto falta. Eu vou explicar rapidamente como esse livro funciona. Isso. Mas antes de você falar, Bia, só um minutinho. Ó. Antes de você falar, eu quero só lembrar que faltam 380 para nossa meta. E a gente vai oferecer livros da Bia para quem fizer superchat de 150, tá? Então, com essa informação, agora você conta do livro e deixa o pessoal com gostinho de adquirir esse livro. Vamos lá. Esse livro, ele tem uma parte que ela é muito imagética, que é a parte dos contos. Ele, inicialmente, quando eu fui contratada por uma editora, era para ser só de crônicas, porque eu era da Band News, e eu falei muitos anos na Band News sobre vida digital e tal. Então, não, leva suas crônicas para a Band News. Aí, um dia, eu, maluca, resolvi fazer um conto. E mostrei para algumas pessoas, inclusive muito importantes, e fui maluca, porque mostrei sem revisão, sabe? Totalmente freestyle, mostrei do jeito que estava. E as pessoas falaram, cara, você leva muito jeito para fazer conto. E eu comecei a prestar atenção na vida dos outros e falei, vou fazer contos baseados em vida real. Comecei a pegar a vida de um e de outro, mudei nome, mudei profissão. Claro que tem umas 2 ou 3 pessoas que eu não gostaria que lessem o meu livro, com medo que se reconheçam ali. Mas está tudo certo, porque eu protegi todo mundo, ninguém está exposto. Mas são histórias todas verídicas, todas exatamente aconteceram, e eu troco os nomes, e são histórias muito imagéticas, assim. Então, eu convido para assistir. A primeira parte do livro são contos para assistir. E eu tenho um amigo que fez, além do prefácio, que foi feito pelo Rodrigo Fonseca, que é crítico de cinema, enfim, roteirista, um cara incrível, eu fiz uma área que várias pessoas deixaram depoimentos. Aliás, entre elas... Esse rapaz, que é um ativista, um cara de livros, ele aqui no Rio, ele hoje é empresário de bares e restaurantes no Largo da Prainha, que é a pequena África aqui do Rio. Um cara muito legal, Rafael Vidal. E o Rafael, ele diz uma coisa muito engraçada, diz assim, o livro da Bia tinha que estar na prateleira de livros de terror. Aí eu tomei um susto quando eu li aquilo, ele é muito inteligente, mas por que o Rafael está falando isso, meu Deus? Porque todos os contos que eu li podiam acontecer comigo.
Ele falando, tudo pode acontecer, aquilo que está ali é muito real. Assim, a pessoa pegar teu celular, descobrir tua senha, ver você falando com alguém, tirar do contexto. Então, são histórias várias. Tem pessoas de idade que entram no Facebook, os filhos se preocupam, tem romances, tem aplicativo de namoro. Então, tem uma parte que é para ler, que é bem divertida, e você não precisa ler de uma vez só, você vai lendo um pouquinho de cada vez. E tem a segunda parte, que é para refletir, que são contos, são crônicas e artigos, onde eu trago as questões da tecnologia nas nossas vidas, das telas. Uma questão muito importante para mim, pessoalmente, é a hipocondria digital. A hipocondria digital existe, ela tem essa denominação. Você vai ficando doente, com medo de doença, de tanto ver coisa na internet, nas redes sociais, sobre doenças e sobre coisas que estão acontecendo com a saúde dos outros. Então, eu abordo muitos temas importantes, inclusive eu falo de educação e IA, na parte de artigos, tá? Então, eu convido vocês a ler. Eu estou em todas as redes, eu estou no Threads, eu estou no Instagram. Estou ansiosa por isso? Estou mais, né? Por causa das redes sociais. Estou lá. Estou sofrendo hipocondria digital? Sou hipocondríaca. Eu tenho um vídeo que eu falo que eu sou hipocondríaca. Mas estou lá, então eu adoraria ouvir a opinião de vocês sobre o livro e a gente discutir alguns temas aí e que vocês se divirtam com os contos, porque os contos são bem divertidos. Que bom. Legal. Bia, tem alguns superchats para você, ó. De Silva mandou, deixa eu deixar um beijão para Bia, amei você aqui. Ah, que bom! Eu adorei sua participação também com as cobras, viu? Que bom. Fernando Bai, Bia, a França pede devolução da Estátua da Liberdade. É verdade. A essa altura, vamos embora. Tem que pedir mesmo. Aliás, tem tanto meme legal com a Estátua da Liberdade, né? Tem tanto meme legal com a Estátua da Liberdade. É verdade. Liberdade, verdade, até deu uma rimadinha aqui. Não, a gente tem que lembrar de Estátua da Liberdade dentro de um país que invade outros é bem contraditório, né? Muito! Esse é outro Mas a gente é muito distante. Sim, a gente é muito distante. E a Bia falava do livro, eu pensava justamente isso, né? O modo mais fácil da gente se ver é lendo e vendo sobre os outros, né? É um grande espelho, é muito legal. Parabéns pelo seu livro. Tem uma curiosidade que outro dia me entrevistaram e eu me dei conta disso falando na entrevista. As mulheres, as personagens dos contos, para o bem ou para o mal, não são santas, longe de serem, até porque a história é real e na vida real não tem santo nem demônio, né? Nós somos humanos tem bom caráter e mau caráter, isso tem. Mas as mulheres do meu livro, elas são muito fortes todas. É incrível, isso, é impressionante. Com defeitos, mas fortes, sabe? Isso é legal. Eu não percebi. Eu só percebi quando o livro acabou. A gente também atrai o que a gente vibra, né? Então, não é? Bia, muito bom te receber aqui. Muito bom. Acho que essa conversa se estende em alguma outra oportunidade. E eu estou aberta, adorei conversar com vocês. Vitor Santos, hein? Santos. Pode deixar, a gente vai se encontrar lá logo, logo. Tá bom. Valeu, obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.